Minhas senhoras, meus senhores, queridos amigos e irmãos, que Deus amplie em nós a fé pequenina que possuímos. Depois que eu li o capítulo 17 do Evangelho de Lucas, em que Jesus trata acerca do perdão, da reconciliação, da luta contra os problemas humanos, que ele fala a respeito dos escândalos, que é necessário que o escândalo surja, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Os discípulos olham para Jesus e fazem um pedido ao Mestre, e esse pedido eu tenho guardado no coração. Senhor, aumenta a nossa fé. Como nós precisamos renovar esse pedido? Senhor, aumenta a nossa fé, que é tão pequena, que é tão pouca, porque nós duvidamos, nós vacilamos. E Mestre Jesus, o mestre dos mestres, antes desse encontro, antes dessa rogativa dos apóstolos, ele percebe a importância de incutir nos apóstolos a necessidade do desenvolvimento da fé. Mas ele percebe que os apóstolos, como quase todos nós, somos orgulhosos, não somos humildes. Quase sempre nós somos carentes de humildade, essa virtude extraordinária que nos permite, que nos possibilita entrar em sintonia com a mecânica de Deus, com a sua sabedoria infinita. E Jesus, sabendo dessa carência de uma fé legitimada pela humildade, ele, em diversas ocasiões, dá um puxavante de orelha em cada um dos apóstolos. Certa feita, eles embarcam, e quando estão em alto mar, Jesus, que sabia antecipadamente dos acontecimentos, reclina a cabeça e dorme dentro do barco. As ondas começam a se encresparem, o vento a sacudir ainda mais o barco para cima, a espuma das águas começou a varrer o convés do pequeno barco. Os apóstolos, desesperados, temerosos de que o pior acontecesse, acordam e súplices pede a Jesus: Mestre, socorre-nos, estamos por sucumbir. E Jesus levanta-se, repreende as ondas, repreende os ventos, estabelece-se uma calmaria, e em seguida ele olha para os apóstolos e diz: homens de pouca fé. Ele queria instigar mesmo,
para que eles soubessem de que para ter fé era necessário a humildade. Era preciso reconhecer que a fé está embasada em Deus. E aquele que não está em sintonia com o Altíssimo pode até ter fé, mas seria aquela fé objetiva, aquela fé prática, aquela fé do conhecimento científico e lógico, do carro que vai percorrer tantos quilômetros porque o tanque está cheio, do guarda-chuva que nos vai proteger da água que está caindo, da experiência científica no laboratório pela mistura de substâncias como oxigênio e hidrogênio para a formação da água. Santo Agostinho separava a fé em objetiva e subjetiva. A doutrina espírita, através de Allan Kardec, o codificador, ele nos deixa claro de que o espírita não vai na onda do acreditar porque ouviu dizer, no acreditar porque segue preceitos, dogmas, mas somente quando a sua razão, a sua lógica, o exame crítico observem detalhes. A fé verdadeira, aquela que encara a razão face a face, em todas as épocas da humanidade, diz Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas voltemos a Jesus, que estava com os apóstolos e que eles precisavam aprender acerca da fé, mas acima de tudo aprenderem que a fé deveria estar muito longe da ostentação e do orgulho, deve estar alicerçada na humildade, na certeza de que sem Deus nós não temos fé. A nossa fé depende de Deus. Em outra circunstância, Jesus termina o Sermão do Monte e despede-se das pessoas. Era uma grande multidão. Os apóstolos dizem: mestre, está escurecendo, a embarcação precisa ser colocada no mar. E Jesus diz para eles: concordo, vocês embarquem e sigam à frente, depois eu vou. E eles não perguntaram ir de que forma. Depois eu vou a pé? Só tinha aquele barco. Mas eles obedeceram automaticamente. Se Jesus disse que podiam ir, foram. Que ele iria depois, com certeza iriam. Já era um princípio de fé. Tinha certeza que Jesus iria. Como ele iria, não sabiam. Quando chegarem em alto mar, se questionaram: mas como é? Deixamos o mestre. Ele vem com quem? Ninguém. Não tem nenhum barco lá. E Jesus ficou acudindo um, curando outro, despedindo-se de outros, abraçando terceiros. Depois recolhe-se no alto do morro, ajoelha-se e genuflexo conversa com Deus. Humildemente que ele trata de meu Pai. Era a presença da humildade nos ensinos de Jesus. Após ele conversar com Deus, nosso Pai, ele desce o morro e caminha resoluto sobre as águas do mar. Já era a 4ª vigília da noite, ou seja, já era os primeiros traços da madrugada. Ainda estava escuro, mas os primeiros clarões do alvorecer já pintavam o horizonte. Os apóstolos estavam no barco, quando corajosamente disseram: um fantasma! Quiseram pular do barco. Parece até que tem parentesco com os anéis. Nós
Quando de surpresa, temos medo, sim. É o inusitado, é o novo, é o inesperado. Agora, quando a gente está no centro espírita, concentrado, querendo ver, se aparecer, não tem medo, não. Também um monte de gente ali faz, né? Mas aí naquele momento se assombraram, é um fantasma. E Jesus diz: tranquilizai-vos, sou eu. E aquela voz, eles conheciam aquela voz. Aquela doce voz, eles sabiam tratar-se do querido e amado Mestre Jesus. E Pedro, empolgado, disse: mestre, se é o Senhor que está caminhando sobre as águas, autorize-me ir ao teu encontro. Eu fiquei pensando com meus botões, quando é que eu iria sair do barco? Nunca. 50 metros de profundidade, ainda escuro, se caísse e morresse afogado, até para achar era difícil. Mesmo que ele mandasse ó, o dedinho, não ia não. Perdoe-me, a sinceridade não iria não. Mas Pedro foi, desceu do barco e caminhou sobre as ondas. Este homem tem ou não tem fé? Tranquilamente, tinha uma fé espetacular. Mas quando ele caminha alguns passos sobre as águas, que começa a molhar o seu joelho, a sua coxa, o vento assobiando no ouvido, ele começou a ter dúvidas e começou a só sobrar. Mestre, socorre-me! E Jesus suspende-o pelos dedos, leva-o para o barco e chama-o de homem de pequena fé. De pequena fé. Imagine a fé que nós possuímos, que tamanho é. Meu pai, quando vivia aqui na terra, nessa última existência, ele trabalhou um certo tempo como humorista. E ele fazia uma comparação, quando uma coisa era muito insignificante, mas muito pequena, mas pequena de verdade, que não dava nem para perceber. Ele dizia: é igual extrato de pó de vento. Eu vou dizer uma coisa: extrato de pó de vento não é nada. Eu acho que é o tamanho da minha fé. Extrato de pó de vento. Mas o que Jesus queria mostrar para eles, para os apóstolos, que era preciso ser humilde, reconhecer que sem Deus nós não temos fé alguma. Por isso Jesus conversava com seu Pai, nosso Pai. Por isso o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, que dizem que ele escreveu quando estava preso, ele diz: tudo posso. É uma atitude de fé. Tudo posso. Continuando a frase: naquele que me fortalece. Sem ele, não posso nada. Então a humildade presente na fé do apóstolo Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aos Filipenses capítulo 4. Assim deve ser nossa fé. Eu posso muito se eu estiver em sintonia com Jesus, com Deus, em harmonia com o mecanismo do universo divino, do seu amor infinito. E Jesus continua ensinando os apóstolos. Mateus capítulo 17. Chega um ancião e vai até Jesus. Mestre, eu tive com teus apóstolos. O meu filho é lunático, perturbado, corre para se atirar nas águas, no fogo, quer se matar. Quando cai no chão fica se espumando, se debatendo. Eu levei teus apóstolos para que eles expulsassem esse demônio que está com meu filho e não conseguiram. Onde está a fé dos teus apóstolos? Insatisfeitos, se reuniram, fizeram um grupo, um terço de orações, um círculo, não conseguiram.
Traz o menino para cá. O ancião trouxe. Desde quando o teu filho sofre dessa enfermidade? Desde pequenininho. Jesus ordena para que aquele espírito se retire daquele menino. E o menino sai curado. Os apóstolos caem o queixo. Ficam com boca abertos. Porque eles não puderam? Porque não conseguiram? Eles não estavam convivendo com Jesus, adquirindo com Jesus os conhecimentos e as autoridades morais para lutar contra obsessores? Por que não conseguiram? Vão para Jesus. Mestre, por que nós não conseguimos? Por causa da falta de vossa fé. Outra vez, uma chincada de Jesus. Porque se vós tivesseis fé do tamanho do grão de mostarda, transportaria a montanha de um lado para o outro. O grão de mostarda é do tamanho, como hoje em dia a gente dificilmente lida com alfinete, só quando a gente compra uma camisa nova, que é na caixa, bonitinho, aí tem aqueles alfinetezinhos pregados. Se você pegar o alfinete, se for do pequeno, a cabeça do alfinete ainda é maior do que o grão de mostarda. Pequenininho. Então Jesus diz, se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, não dá nem para fazer assim com o dedo que encosta. Transportaria a montanha de um lado para o outro. Deixou os apóstolos arrasados. Então, conclusão, não tinham fé de qualidade nenhuma. Foi quando, depois desse ensinamento, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, eles conversando com o mestre, faz aquele pedido que dissemos no início. Mestre, aumenta a nossa fé. Olha a humildade chegando. Aumenta a nossa fé. É diferente daquele, por que nós não expulsamos? Diferente. Aumenta a nossa fé. A humildade. E a questão é, Jesus aumentou? Não. Que fez ele? Apontou o caminho para que eles trabalhassem a fé que possuíam. Quando em Mateus Jesus diz, aquele que tem fé do tamanho do grão de mostarda, estava dando uma repreensão, uma reprimenda para que ele não se vadecesse, não se orgulhasse. Já em Lucas capítulo 17 ele diz, aquele que tem fé como o grão de mostarda, aí sim, fará prodígios, extraordinários prodígios, como o grão de mostarda. Ou seja, ele comparou o processo da fé, do mecanismo da fé, com o grão de mostarda. E o que é que o grão de mostarda pode nos ensinar? É que o grão de mostarda é pequenininho, é quase extrato de pó de vento, e é um nada. Mas é um nada que em Lucas capítulo 13, Jesus conta, o reino dos céus é semelhante a um homem que pegou um grão de mostarda e plantou na sua horta. Esse grão de mostarda germinou, e esse vegetal tornou-se uma árvore com 4 metros de altura. E na sua folhagem abrigou ninhos de pássaros dos céus. As aves do céu fizeram ninhos na mostarda que germinara daquele homem que plantou. O que Jesus está ensinando para nós é que nós não nos preocupemos com o tamanho da fé que nós possuímos. Não importa. Importa que ela possa crescer, que ela deva ser plantada, que ela deve ser cultivada, para que ela cresça, e em crescendo, ela vai receber a habitação, a morada das aves do céu. O que quer dizer que a fé está
fundamentada nas aves do céu, ou seja, dos espíritos superiores que vão pousar sobre quem tem fé. Quem é humilde, quem cultiva, quem planta, quem semeia, não importa o tamanho, não importa que diga essa semente é pequenina, a tua fé é insignificante, não importa, vamos trabalhar para que ela seja plantada, cultivada, germinada e cresça em abundância. A técnica sobre a fé prática que nós nos propomos comentar foi baseado no livro O Livro da Fé Prática, de Patrick Miller. Patrick Miller, um jornalista americano, e nós todos temos deixado no mundo espiritual um roteiro daquilo que nos propomos fazer aqui na Terra. Porque aqui na Terra nós não viemos apenas para comer, dormir e procriar. Não é só isso. Precisamos fazer algo mais. E esse Patrick Miller, esse jornalista, embrenhara-se por uma atividade que não era a programada na espiritualidade. E Patrick Miller envolvera-se no jornalismo sensacionalista, de tragédias, de dramas morais, de crimes passionais, de separações dolorosas, de acidentes e de tragédias. Ele estava ganhando até notoriedade, mas a sua alma estava sendo obscurecida. Então a espiritualidade encontrou um jeito de fazê-lo despertar e voltar ao caminho que ele havia programado antecipadamente. Ele adoeceu de uma doença singular. Sentiu as pernas cambaleantes, uma fraqueza dominando o seu corpo, uma vontade de não sair da cama, e começou a faltar ao trabalho. E começou a se preocupar. Recomendaram que ele fosse ao médico, ele não mais podia ir ao médico. Não tinha força para se levantar da cama, mas os médicos amigos foram à sua residência, retiraram o sangue, fizeram exame, examinaram as taxas todas corretas, não havia problema no seu organismo, vários exames, nada constatado. Havia uma programática da espiritualidade para que ele despertasse. Passaram-se os dias, os meses, e a cada dia ele agravava seu estado de saúde, mais debilitado cada vez mais. Ao ponto de ele pedir à sua esposa que trouxesse a colher com a sopa e colocasse na sua boca, porque ele não tinha força para suspender o garfo, o talher qualquer. Mas aí veio, naquele período de doença, de enfermidade, e aí é muito bom a gente entender que a solidão tem o seu lado bom. A gente mergulha dentro da gente mesmo, a gente reflete, pensa, pondera, analisa todos os atos, toda a nossa vida, repassa nossas atitudes e verifica que pode consertar o que podia ter feito alguma coisa melhor. Ele, auto se analisando, verificou que era tão feliz na infância e agora não era mais. Sim, porque ele se lembrava que na infância ele descia as escadarias de sua casa, ia até a garagem onde seu pai estava dando polimento do carro, e lá passava horas conversando com o pai, observando o pai consertar uma coisa, outra, e às vezes ele sentia uma coisa extraordinária dentro do seu coração, uma felicidade inaudita, lhe tomava ali os seus sentimentos. É que, em algumas oportunidades, começava a chover. E quando começava a chover, seu pai parecia ser um pouco romântico, parava toda a sua atividade do carro, debruçava-se no janelão de vidro, uma vidraça imensa, e dizia: filho, venha olhar a chuva.
olhar a chuva, escutar o barulho das gotas d'água caindo sobre a lata vazia, o barulho do córrego que se formava no meio fio da rua, a ladeira fazendo descer a água barrenta, a chuva intensa, aquela harmonia, aquela força, o trovão, o relâmpago, um poder maior por trás de tudo aquilo, eternizava a sua alma, enternecia seus sentimentos, e ele se sentia empolgado de uma felicidade incomum. Daí para frente, ele foi crescendo e foi sentindo saudade daquela sensação de uma paz íntima que não mais estava sentindo. Ainda por algumas vezes, mesmo que não estivesse chovendo, tirava o sapato e corria pela floresta para gritar, abraçar-se com as árvores e ouvir os pássaros cantando. Ele estava transcendendo. Ele estava vencendo a dureza da matéria e aguçando percepções outras que o materialista não alcança. Ele estava transcendendo, ele estava feliz, ele estava em sintonia com o mecanismo das leis da natureza. E ele disse para si mesmo: cresci, tornei-me frio, saio de casa, não olho para o céu, não contemplo a profundidade do céu estrelado à noite, onde a gente pode sentir que existe a magnitude da grandeza divina. Não tenho olhado para a lua, não tenho contemplado o pôr do sol, só correndo para o trabalho. Eu vou mudar de vida. Um toque me diz que esse caminho de jornalista do mal, da treva, do sofrimento e da dor não é meu caminho. E aquilo disse para ele: se você mudar de itinerário, você vai ficar curado. Nós vamos lhe curar. Vou sim. Em poucos dias estava restabelecido. Compareceu ao jornal, pediu demissão e passou a escrever assuntos filosóficos, morais, de autoajuda. E ele escreve esse livro, o livro da fé prática, que ele diz nesse livro. E aí é onde nós nos interessamos, porque quando os discípulos disseram: mestre, aumenta a nossa fé. A gente quer que a nossa fé aumente, a gente deseja ter mais fé, mas a nossa fé cambaleia, está anêmica. O que está acontecendo com a nossa fé é que não decola. Que dificuldade nós possuímos? O que fazer? E aí, nós tomamos a liberdade de tentar fazer aquilo que fazia Leonardo da Vinci, que olhava cadáveres para estudar a anatomia humana, dissecava cadáveres. E nós precisamos dissecar não um corpo humano, mas a fé. Ver o que é que tem dentro da fé. Vamos colocar a fé, se assim a linguagem nos permitir, sobre uma mesa cirúrgica, e vamos abrir a fé e ver o que é que tem dentro. O que tem dentro que precisa ser tirado para que a fé aumente. O que está fora que precisa ser colocado para que a fé ganhe em vigor. Precisamos trabalhar nesse caminho. E Patrick Miller diz que a fé prática está balizada em 4 colunas de sustentação mais fortes. Precisamos nos libertar do sentimento de culpa. Examinando a fé, abrindo a fé, a gente vai ver que se tiver dentro de nós sentimento de culpa, certamente estaremos prejudicando o tipo da fé que possuímos. É lógico, é claro, porque se eu tenho sentimento de culpa, se eu me sinto culpado, se eu me sinto incapaz, se eu me sinto imperfeito, imerecedor, eu vou conseguir fé em quê? Em nada. Eu digo para o meu inconsciente, para o meu subconsciente: eu não mereço, eu sou um pecador, eu tenho culpas. Eu preciso trabalhar
o sentimento de culpa e tirar de dentro de mim para que possa a fé brilhar. Como fazer isso? Que técnica utilizar? É uma técnica muito simples. Basta que a gente se conscientize e diga para nós mesmos: é verdade, indiscutível, que eu errei, que eu cometi deslizes, que eu me equivoquei diversas vezes. Reconheço, mas foi naquele tempo que se passou. Hoje eu não cometo mais. Hoje eu não cometo mais. Eu fiz o melhor que pude naquela época. Hoje eu tenho outros conhecimentos. Hoje eu sou espírita. Hoje eu estou mais fortalecido na fé. Hoje eu agiria de forma diferente. Com essa nova postura, nós vamos nos libertar dessa mancha, dessa sombra que complica, que dificulta que a fé brilhe em nós. Não quer dizer que o defeito, o erro, permaneça, não. A consciência nossa nos obriga a ir ao encontro daquilo que nós erramos e tentar consertar. É verdade. Porque se eu tive uma discussão muito feroz com alguém e não quero mais falar com aquele alguém, eu não resolvi o problema. O problema permaneceu comigo. A mágoa permaneceu comigo, o sentimento de culpa permaneceu comigo. Eu preciso ir lá, me reconciliar com aquele amigo, para então me libertar do sentimento de culpa, definitivamente. Então, libertar-se do sentimento de culpa é uma das colunas de sustentação da fé. A outra é a confiança. Se nós não desenvolvermos confiança em nós mesmos, como é que nós vamos confiar nos outros? É preciso confiar mais. Nós somos feitos índios, cheios de desconfiança, desconfiamos dos outros e de nós próprios. Vamos confiar mais, vamos trabalhar a nossa autoconfiança. O terceiro tópico, a terceira coluna de sustentação, é a tolerância. Nós precisamos aprender a tolerar. Porque se eu passo a tolerar as fragilidades do outro, eu passo a me perdoar mais. Se eu passo a tolerar a dificuldade do outro, é que eu estou desenvolvendo a fé e a esperança de que aquele outro melhore. Mas foi onde você não diz nada, não, vai melhorar. Ele vai passar. Não, ele vai se arrepender. Não, tempos novos virão. Tolerância, mas não tolerância de braços cruzados, tolerância ativa, propiciando ao outro a oportunidade de se corrigir. E a última das 4 colunas de sustentação da fé é a transcendência. Todas as colunas são importantes, mas a transcendência me parece a que supera todas. Todas. Porque transcender é confiar em Deus, nas forças divinas, na força do universo, que está oculto desculpe, que está oculto nos acontecimentos. A transcendência é aquilo que está e que extrapola os nossos limites, transcende. Quando ele era menino, que olhava a chuva, ele estava transcendendo, porque uma alegria indescritível tomava conta dele. Quando nós estamos meditando, estamos transcendendo, captando vibrações de planos superiores. Quando nós estamos transcendendo, nós acreditamos não só do que estamos vendo e sentindo, mas confiando de que alguma coisa a mais pode nos amparar. E alguma coisa a mais é Deus. E ele diz, Patrick, que no trabalho
de reconciliação com o próximo, de enfrentamento de problemas. Porque quando nós estamos diante de um problema difícil, que nos falta fé, porque a gente quebra a cara, bate com a cara na parede, é um obstáculo aquele problema, ele disse que nós devíamos consultar os sonhos. A doutrina espírita nos diz que quando nós dormimos, muitas vezes saímos do corpo e visitamos o mundo espiritual. É-nos revelado fatos de vidas passadas, fatos de vida futura, fatos da vida diária, conselhos e orientações. Como também acontece durante os sonhos, acomodações de informações do dia a dia na nossa mente, nos arquivos neuroniais. Então ele diz que cada um de nós tem seu sonho particular. Porque o sonho diz para nós aquilo que só a nós interessa. Fala de uma forma, segundo Freud, fala de uma forma enigmática, simbólica, tratando de questões delicadas através do sonho. Então ele conta que foi dormir arrastando consigo um problema que era para ele insolúvel. Era muito difícil resolver o problema. Então sonhou que encontrava-se numa sala quadrangular com uma única porta. E uma voz diz para ele: Patrick, saia da sala. Se fosse perguntado aos senhores e senhoras para que direção nós iríamos tomar, certamente em direção à porta. Aquela voz disse: saia da sala. Eu iria direto na porta. Ele assim fez. Mas aquela voz disse: pare. Não é pela porta que você tem que sair. Você tem que sair pela parede. Pela parede? Pela parede. Atravessar a parede. Mas não posso. Pode. Eu aconselho que vocês não façam essa experiência na vigília. Tentar atravessar a parede. Se for dormindo, façam. Mas acordado, não façam. Ele estava dormindo, em espírito, podia passar. Ele fez aquele impulso, meteu a mão passou, meteu outra mão, o tórax, e sentiu dentro dele, arranhando os grãos do cimento, o fio do tijolo, do concreto, e foi passando até que atravessou. E quando atravessou, percebeu que não tinha levado consigo nada da parede, embora tivesse transitado pela parede, sentido as emoções da parede. Dentro do que ele passou, quando ele acorda, analisa, ele interpreta o sonho. É que o problema que ele tinha de ser resolvido atravessando a parede, e não pela porta. Mas o que vem ser isso? Vem ser aquele caso que a gente discute com alguém, briga com alguém, tem problemas com alguém, sair pela porta é dizer: não vou falar mais com fulano mais não, falar com ele mais não, saiu pela porta, é o caminho mais fácil. Eu vou cortar caminho, não vou falar mais com ele, vou pela outra rua, não quero nem me encontrar com fulano. E sair atravessando a parede, sentir a ranhura dentro de nós, é ir ao encontro do opositor. É sentir o drama do outro, é penetrar no problema do outro, é perdoarem-se mutuamente, é atravessar a parede, é vencer a problemática. É aí o problema da fé solucionado de uma forma didática através do sonho. Através do sonho. Então nós temos a convocação de Patrick Miller para o desenvolvimento da nossa transcendência, superar os nossos limites, confiar no Ser Supremo, porque se eu sou uma criatura que comete equívocos, que erra, que tem dívidas, aquele Ser que criou as estrelas, que criou o universo, vai compreender. Portanto,
Não é esse o problema meu. O problema meu é que eu devo usar da prática que Jesus ensinou. Pegue o grão de mostarda. Não importa o tamanho que tenha a sua fé, plante, trabalhe, cultive-a, combatendo a vaidade, combatendo o orgulho, desenvolvendo a humildade, porque sem humildade a gente não conversa com Deus, e Deus é a sede da fé. Tal foi aquele exemplo que nós dissemos do apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, Senhor, porque Tu estás comigo e me protegerás todos os dias. É esse o mecanismo da fé. A doutrina espírita nos diz que fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Porque nós espíritas não somos de acreditar por testamento, por bula papal, por dogma. Não, nós observamos, raciocinamos, mas o espírita tem o dom da mediunidade, que tem fé. Eu sei que vai ser isso porque eu estou sendo informado, intuitivamente, inspirativamente, por uma evidência, por um desdobramento, por uma revelação do sonho, do acontecimento que vai surgir amanhã ou depois. Então essa fé no futuro está balizada na lógica e na razão, sim, mas está transcendendo. Então a fé, acima de tudo, é transcendência, e o caminho para a transcendência é a humildade, é colocar-se a serviço de Deus, a serviço de Jesus, e dizer com Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.